Burnout, conflitos e riscos psicossociais. Como a virtologia pode ajudar a reduzi-los e até a eliminá-los, né? Ou de repente preveni-los. É isso que a gente vai falar e muito mais hoje na nossa live. Eu e o Armeu Antunes. Estou só aguardando agora ele chegar para que a gente comece a nossa live. Além disso, bem-vinda, Gize! E, além disso, a gente vai falar sobre por que algumas pessoas florescem em qualquer lugar, né, em determinado ambiente, e outras não, apesar de toda a competência que elas têm. E por que algumas pessoas ficam mais doentes, mais ansiosas no trabalho, e outras não, né? Bem-vindos, querido, bem-vinda Renata, bem-vindo Alberto. Já já a gente começa, vamos esperar guardar o Armeu entrar também. E hoje vai ser muito interessante que a gente vai falar de bastante, vamos dar bastante dicas já, né, a respeito de como a virtologia nos ajuda aí a eliminar, a reduzir pelo menos os riscos psicossociais, mas ela tem o poder de prevenir, de eliminá-los, né, como a gente sempre fala. Vão falando aí, por favor, de onde que vocês estão falando e qual seria a dúvida. O Armeu entrou, ó. Bem-vindo, Armeu. Aguardar ele pedir ali para entrar na participação, para a gente começar. Ah, da capital, Gizi. Sabe que eu sou paulista do interior de São Paulo, né? E nasci em Prudente e cresci em Araçatuba. Mas estou há 24 anos em Floripa já. Faz tempo. Boa noite, querida. Sejam muito bem-vindos. Eu e o Armeu, a gente viu que a gente é conhecidos, né, colegas aí de grupos, de dois grupos, tanto do pessoal da virtologia, quanto também do pessoal de escritores best-seller. Eu tenho dois livros, né, best-sellers, e do mesmo grupo. Ali eu achei um barato. Falei, às vezes a gente encontra o pessoal que tem o mesmo naipe, né? Eu falei, não, então vamos fazer uma live, cara, né? Pra gente falar sobre esses assuntos tão importantes. E eu também, né, vou aproveitar então, já me apresentar aqui. Vou esperar um pouquinho que eu acho que ele tá tentando entrar. Só um minutinho, pessoal. Não mandou mensagem. Eu não sei, verdade, somos todos, né, Giz? E eu não sei se o Armeu tá me escutando. Armeu, eu tenho que pedir para entrar nesse símbolozinho. Bem-vinda, Gil. É só pedir para entrar nesse símbolozinho. Bem-vindo, Edu. Nesse símbolo de vídeo com mais dentro. Não, você não recebe, Armeu. Como eu mencionei, você que tem que clicar nesse símbolozinho embaixo da tela, tem um símbolo de câmera. E aí você clica ali para que eu aceite, tá? Só você clicar ali do lado do adicione um comentário, você clica ali naquele símbolo de câmera com mais. E aí eu vou aceitar aqui. Você que pede. Está vendo aí? Às vezes o Instagram vai mudando de local também, os lugares para entrar. Armeu, eu não vou conseguir escutar alguma coisa no WhatsApp, né? Então, clica aqui no símbolo aqui, ó, no embaixo da tela, né? No símbolo onde tem uma câmera de vídeo. Isso, perfeito, ó. Agora sim você achou o lugar. Deixa eu aceitar aqui. E todos podem ver o que o vídeo. Agora eu tô achando que você.
Opa, Oi, Ju. bem-vindo, querido! Tudo bem? Tudo bem e você? Tô Tudo apanhando bem? aqui. Eu tava no notebook e nele não aparece. Aí eu abri Ah, agora o não, celular. não, Adria, eu até Deixa eu esqueci de tentar pelo comentar isso menos. com você, né? Realmente não aparece no notebook, é só pelo Só celular pelo mesmo, celular. querido. É, Então vai no e celular mesmo. Tudo bem? tudo bem, querido? Seja Tudo muito jóia. bem-vindo aqui, é um Muito, prazer, né, fazer muito essa legal. Alegria toda dobradinha minha. contigo. Alegria toda minha. Estava ouvindo você falando aí que nós dois participamos de dois processos aí, né? Um é Sim, do curso de virtuologia que a gente fez juntos, né? As salas de supervisão e tal, sempre via você lá, a gente trocava alguma ideia. E sim, também do MBS, né? Do best-seller, né? sim. Inclusive, você já Bem-vindo. lançou dois livros, né? Já lancei meus dois aqui. O primeiro é sobre a minha saga, né, como mãe atípica, Sim, solo, sem rede de apoio, no meio da pandemia, foi um caos, sim, assim, sim, né? sim. E esse segundo é a base da minha mentoria. Só que antes, assim, eu já estou precisando atualizá-lo, porque Atualizar. não tinha ainda, tinha um pouquinho só de virtuologia, mas ainda Uhum. não era, né? Não tinha feito o curso de virtuologia e nem Legal. o curso de neurociência da respiração. Então Então, tem muita coisa. tem É, bastante coisa para bastante coisa acrescentar. depois. Na verdade, acho Segunda, que eu vou fazer um outro. Eu tenho que segunda terminar meu edição, terceiro. segunda edição vai vir recheada. Eu vou fazer outro, né? Com certeza, eu quero fazer um outro, que aí já vai dar certinho. Querido, eu Legal. quero ver se a gente se apresenta então para o pessoal, fiquei esperando aqui para a gente se apresentar, né? Que Fala você embora. primeiro, Ju. Se É, apresenta primeiro, primeiras damas, né? pode ser, muito obrigada. Adoro o cavalheirismo, gente. Né, eu sou das antigas, tenho alma antiga. É, e eu sou Então, muito mais antigo. tamo junto. Então, amado, eu sou, né, sou Juliana Cristina Balbo, sou É, analista judiciária do TRT já faz 20 anos, né, tenho legal. uma carreira aí de mais de 30 anos, mas dentre esses 30 anos, 20 deles é dentro do TRT 12, né, aqui de Santa Catarina. E dentro deles, 19 é como assessora de gabinete. Olha Então, eu só. vejo todos os perrengues que acontecem, né, depois disso. Mas antes também, eu fui empregada, fui empregadora, fui advogada, né? Fiz compliance na época que nem se falava em compliance, né? Eu fazia o preventivo, mas não era o nome compliance ainda na época. Então, eu acabei vendo, sabe, o decorrer assim dos perrengues. E eu Legal. na na pandemia, como eu conto aqui, né? Sim, Entrei em depressão por 3 anos e resolvi me enfiar em formações de desenvolvimento humano para eu sair inicialmente da depressão, legal. né? Tava tomando um monte de baga na época, né? Tava lá me arrastando, eu e meu filho. E aí que eu entrei. Aí eu fiz várias formações de psicologia positiva, virtuologia, né? E agora na neurociência da respiração. Hoje eu englobo tudo isso aí numa mentoria que eu dou e também, né, nessas trilhas aí de palestras, workshops no corporativo, né? Que depois a gente Caramba, fala mais um pouquinho. E eu gostaria que você se apresentasse que também, legal. amado. Baita currículo. Parabéns, Ju. Obrigada. Muito, muito bacana. Muita experiência, né? Isso é legal. Sim. Então, tenho 63 anos, vou fazer agora, semana que vem, né? Sou pai de cinco, avô de 5, cara. dois, Parabéns. e eu costumo me identificar com o marido da Renata, ela está aqui do lado. Ah, que legal. Ela também é da nossa turma de virtuologia, né? Sim. Participa também do MBS. E eu sou major da Polícia Militar, Ah, que aposentado, legal. né? Trabalhei Aham. quase 30 anos lá, 15 anos em São Paulo, 12 anos no interior, a Olha maioria só. no setor operacional, né? Sim. Depois disso, depois que eu aposentei ainda novo, porque comecei muito novo, né? Eu trabalhei mais 18 anos como diretor jurídico e de negócios de uma construtora em São Paulo Olha que legal. e parei o ano passado, né? Sim. Tenho formação em direito, advogado, contabilidade, administração, Sim. mas o que eu Mais uma é, coisa em comum é, aí. mas o que eu amo de verdade é esse lado terapêutico, neurociência. Então, paralelamente, eu sempre vim fazendo uma carreira de terapeuta, né? Eu me formei em psicanálise há mais de 25 anos, Olha que legal. atuei bastante em grupos terapêuticos, é o que eu gosto, que faço até hoje, e resolvi o ano passado parar
e me dedicar inteiramente a isso, a treinar líderes, desenvolver pessoas, ajudar homens com dificuldades emocionais, e estamos junto aí. Ah, É que isso. massa, cara. Não, olha, você vê que barato, né? Como as nossas. Eu falo que a frequência, ainda mais a É, gente que está atrai, né? aberto, né, para essa evolução É, atrai, humana e tal, a gente parece que o campo, quanto mais a gente vai atrai, se abrindo para isso, mais o campo sem une as dúvida, pessoas que são parecidas, né, cara? Eu vejo sem assim, ó, dúvida. o que eu ando falando com pessoas que têm a mesma trajetória de vida, assim, muito parecida, sabe? É impressionante, né? Legal. E a internet, graças a Deus, nos possibilita isso também, É né, verdade. meu? Você tá onde, Ju? Então, em Floripa, e você? Floripa. Caramba, agora eu tô em Piracicaba, São Paulo. Ai, ah, é bom também, né? Eu adoro o É uma povo daí, delícia. cara. É bom também. É sincronicidade, né, Giz? Eu É. também acredito muito nisso. Então, aí estava falando aqui antes de você entrar, né, que Uhum. até para dar uma chamadinha ali para o pessoal ficar na nossa live, o tipo burnout, conflitos, né, riscos psicossociais e como que a... Bem-vindo, Vladimir. O Vlad era meu professor de natação, espero logo Olha que voltar, legal. Vlad. E como a virtuologia pode nos ajudar, né, a eliminar, a prevenir, a reduzir todos esses riscos, né? Gostaria que você começasse esse papo aí. Então, o pessoal tem falado muito, né, Ju, sobre a NR1, né? Que é uma norma nova e etc e tal, né? Na verdade, a NR1, que exigiu da empresa esse controle de riscos psicossociais, ela é de 78, né? Ela já tem 47 anos. É a Só que não primeira, né? tinha, a primeira, né? Só que não tinha essa avaliação e essa verificação dos riscos psicossociais, né? Por isso que fala muito hoje NR1, porque houve uma explosão de burnout, de problemas psicológicos na empresa, e aí o legislador veio e colocou essa norma. As empresas precisam controlar, precisam prevenir, precisam trabalhar isso, né? Então, eu tenho falado até muito com os líderes, né? Porque 70% das questões de burnout, dos problemas psicossociais das empresas são responsabilidade dos líderes, né? São em decorrência, inclusive, de liderança tóxica. Sim. Né? Então, eu penso assim, né? E tenho certeza, tenho convicção disso. Se eles forem trabalhados, né? Se eles se envolverem numa evolução virtuológica, né? Esse problema é solucionado através deles, né? Só que tem uma questão, né? Geralmente o empreendedor, o sócio, o dono da empresa, o empresário, antes da RN1, da NR1, ele não se preocupava muito com isso, né? O líder estava ali dando resultado, tá tudo bem, né? Tem gente sendo mandada embora, tem gente indo embora, tem gente ficando doente, mas a produção está tocando, tudo bem. Agora a NR1 veio e pode aplicar multas caríssimas, né? Então, há uma preocupação nesse sentido também. Nossa, eu E, até falo assim, sabe, Armeu, que imagina, eu tenho 20 anos, né, no tribunal, sim, assim, os dados são impressionantes, não só de processos, quanto também nessa questão, como você bem puxou, a NR1, gente, veio porque só de 2023 para 2024 teve um aumento de 68% de afastamento do trabalho em razão de transtornos mentais, principalmente de ansiedade. O Brasil é o país que mais tem afastamento, é o país mais ansioso do mundo. Olha que absurdo isso, né? E o burnout, ele está entre os maiores, né? ele É é o o maior segundo. da América Latina. Ele é o segundo, só perde para o Japão Ó, você vê, é o segundo, e o mais depressivo da América Latina, né? também. E fora isso, mais de 500 mil de pessoas ficaram afastadas por transtornos mentais só ano passado. Isso, gente, fora a questão de 1 trilhão de dólares, eu acho que de prejuízos para as empresas em razão desses afastamentos, em razão desses transtornos mentais, né? Que muitas vezes, claro que muito a gente que estuda, né, o desenvolvimento humano e a mente, a psique humana, a gente sabe que a maior parte é de multifatorial. Só que o que acontece?
né, no judiciário, né, e provavelmente não só em razão das multas, porque assim, o empresário tem que ver que ele pode ver como uma oportunidade, inclusive, né, essa alteração da NR1, porque assim, ele é obrigado agora em prevenir riscos psicossociais, só que ele já estava sendo condenado por eles, né? Tipo, a justiça já reconhece o nexo causal entre depressão, né? Burnout nem se fale. Agora, depressão, ansiedade, já é reconhecido o nexo causal, né? Se o perito for lá e falar, olha, esse ambiente era tóxico, antes ela não tinha, ou que o ambiente agravou ainda mais a situação dela, a empresa já está sendo condenada. Então, não é uma novidade, a novidade é a multa só, né? Então, assim, e a empresa, o que eu falo muito, é que a empresa não tem que pensar, né, só no medo da multa ou de processo trabalhista, mas sim no tanto que a empresa pode ganhar, inclusive financeiramente, né, não só pelo não afastamento dos trabalhadores, mas por maior engajamento, por maior felicidade, maior saúde mental e maior felicidade no trabalho, acarreta maior clareza mental para as decisões, mais engajamento e mais produtividade e, por consequência, mais lucratividade, né, Armel? Sim, sim. Só que eles não têm muito conhecimento dessa vertente. Se eles trabalharem a saúde mental, né, o ambiente laboral, né, ser mais humanos, eles terão mais produtividade, eles terão mais qualidade, mais engajamento, mas sempre houve um viés ao contrário disso. Por quê? A própria literatura fala ao contrário, eles sempre estão olhando o lucro, né? Como produzir mais, com mais qualidade, em menos tempo, com menos custo, mas nunca olhando para o ser humano. Então, agora, eles estão começando a olhar e estão se surpreendendo. Se eles investirem no ambiente laboral, se eles investirem no ser humano, na saúde do ser humano, eles vão melhorar ainda mais sua produção. Sim, já tem artigo, né, inclusive, comprovando que as empresas que investem, né, não é que gastam, é que investem em saúde mental do colaborador, elas têm um ROI de 6 por 1, gente, é 6 por 1. Então, assim, para cada dólar gasto, ele ganha 6 a mais. Então, assim, é lucro, né? É comprovadamente lucrativo. A pessoa, se a empresa souber aí, né, ou como a gente ensina, né, a fazer com que as pessoas trabalhem nos lugares certos, né, de acordo com a sua personalidade, verificar qual é a descrição de cargo, considerando a personalidade da pessoa, né, para que ela não esteja ali num local que não tenha nada a ver com ela, ela pode ter toda a competência técnica do mundo. Se ela não tiver a personalidade adequada para aquele cargo, ela vai adoecer e vai adoecer os demais, né? Ela está trabalhando num local onde ela é incompatível, né? Se ela for para o local adequado, ela vai explodir de produtividade, de ganho, né? Mas se ela estiver fora do perfil dela, principalmente o perfil DISC, né? Vai ter problema, vai adoecer essa pessoa e, consequentemente, vai reduzir a produtividade. Ô, Juliana, mas eu sei que você conhece bastante da área de respiração. Sim. Né? Técnicas de respiração. Eu vejo toda segunda você ajuda as pessoas a lidar com respiração, passa técnicas, né? Eu já assisti um pouco lá. E eu queria que você falasse como essas técnicas de respiração podem ajudar nisso que nós estamos falando, né? Em autorregulação do líder, das pessoas que trabalham. Como que isso pode ajudar, Ju? Nossa, ajuda demais, menina. Assim, é impressionante, sabe? Eu falo que a junção da neurociência da respiração com a virtologia é um match, assim, perfeito. Por quê? Se comprovou que se a gente respirar de forma coerente, por exemplo, né, a 6-6 que a gente chama, né, que é inspirando até 6, expirando até 6, só pelo nariz. Só de fazer isso aí por 5 minutos, a gente baixa a pressão cardíaca, baixa a pressão arterial, acaba
trazendo 40% mais fluxo sanguíneo no lobo frontal, que dá mais clareza mental, dá mais equilíbrio emocional. Tipo, por quê? Porque a gente está ativando o nosso parasimpático. Então, assim, a pessoa estressada, né, que está lá com seus gatilhos, eu falo assim, a gente comenta muito, né, na virtuologia, que a gente fala muito sobre orgulho, e quem não tem humildade acaba ficando com o simpático ali, o eixo HPA, né, mais ativado, a amígdala mais ativada. Então, assim, o que, que ajuda a respiração? Ela faz a pessoa entrar no parasimpático. Entrando no parasimpático, não só ela acalma a pessoa, ela tem mais tranquilidade, tanto que é indicado a respirar, tipo, 90 segundos de uma respiração, como, por exemplo, do suspiro fisiológico, que é o Andrew Wilberman, lá da Stanford, né, na Universidade de Stanford, tem uma pesquisa gigantesca só sobre suspiro fisiológico, que nada mais é do que aquele suspiro que a gente faz, assim, tipo, quando está cansado, sabe assim? Tipo, o que que é? Você inspira 2 vezes pelo nariz e solta pela boca, assim, bem devagarinho, o mais lento possível. Por quê? A exalação é o que faz, mais longa, né? Mais prolongada, é o que faz você entrar no sistema parasimpático. Então, assim, é aquela história tipo, inspira fundo, respira fundo. Não, se a pessoa só inspirar fundo e soltar rápido, ela vai se ativar ainda mais. E aí ela vai ficar mais estressada, entendeu? Então, assim, e eu falo que as respirações, inclusive, é uma forma de você ter como fator emergencial de atendimento, sabe, para as pessoas. Então, assim, eu era instrutor de mergulho também, né, meu? Eu amo tudo quanto Eu sabia, e aí, assim, e aí na época, né? multitarefa. Na época, e eu também era instrutora de primeiros socorros. E no primeiro socorros, eu falo assim, que essas respirações deveriam ser inclusas nos primeiros socorros, sabe? Então, assim, descobriram que essas respirações, elas estão tirando dor em quem tem fibromialgia, para você ter uma ideia, sabe? Estão fazendo testes em traumatismo craniano, né? Então, assim, no corporativo, então, nem se fale. Imagina se colocar todo mundo regulado, autorregulado emocionalmente, né, com o sistema lá tranquilo, ninguém vai ficar batendo boca à toa, né, tipo assim, automaticamente a pessoa já vai refletir antes de falar merda, sabe, então assim, já vai reduzir a questão do assédio moral, né, obviamente que não basta só isso, como a gente sabe, a pessoa tem que ter uma humildade maior, tem que ter virtudes aí desenvolvidas para que não fique só apagando o fogo, né? Mas eu tanto que eu né, fiz um workshop faz 2 semanas numa empresa, já fiz em 3 empresas, né, esses workshops, implementando justamente isso, sabe? Porque se eles fizerem um protocolo respiratório, dificilmente vai ter um erro, sabe? Assim, em lugares em que há muito acidente de trabalho, dificilmente vai perder vai ter um erro ali de dar acidente de trabalho, né? Então, assim, fica muito mais focado, sabe? Então, juntando isso com a virtuologia, e eu falo na psicologia positiva, que eu acho muito parecido, né, com a virtuologia, a gente fala que, assim, ó, a pessoa que está né, num cargo ali condizente com a sua personalidade, né, no caso que a gente fala na virtuologia, que é condizente com as suas forças e virtudes, né, ela tem 6 vezes mais engajamento, 18 vezes mais chance de alcançar metas e resultados, tem 12,5% mais produção, né, é mais produtiva, e tem 3 vezes mais chance de alcançar, aliás, 3 vezes mais chance de ter uma excelente qualidade de vida. Então, assim, é só benefício, né, cara, se juntar Muito tudo legal. isso. Né? Então, eu gostei muito de saber que não é a inspiração, né? A expiração demorada Demorada, isso. é que vai te autorregular, né? Exatamente, E vai fazer com que você baixe ali a tensão nas amígdalas, né? Isso. Né? E venha para o seu centro de gestão aqui, o córtex pré-frontal. Exatamente. Né? E aí ele passa a gerir sobre as áreas de adrenal, né? Sobre né? O Sobre HPA, cortisol, isso, sobre o eixo HPA. Isso. Isso. Baixa na Então, hora. é você expirar
mais devagar, é isso. Isso, só que não só Legal. isso, né? Claro que tem vários protocolos, Tá. e assim, depende de, por exemplo, você tem que fazer pelo menos 5 minutos, né, desse protocolo para dar esse efeito, né? O suspiro fisiológico já não. O suspiro fisiológico, se você fizer de 3 a 10 a 15, eu já indico fazer 15, que dá os 90 segundos necessários para dar um reset geral, né? Então, esse Legal. que eu te passei, de inspirar 2 vezes pelo nariz e soltar devagarinho pela boca, é o Devagarinho. suspiro fisiológico, que é um dos mais básicos, mas é o que tira na emergência, é o que eu falo assim, apaga o fogo, né? E Legal. aí, claro, tem vários outros protocolos respiratórios que não dá para ficar falando aqui, mas mas que nos colocam no eixo constantemente, sabe? Assim, então Legal. realmente tem muitos estudos que eu falo que a indústria farmacêutica não quer que a gente saiba disso, né, meu? Com certeza. Disso e de mais um monte de outras coisas, né? Né? Nem fale, né? Não dá nem para começar, né? Né? Mas sabe uma coisa, eu queria aqui dar uma ressaltada, Armeu, né, para o pessoal que Diga. está nos assistindo, até para depois que vai ficar gravado, aqui que a NR1 Uhum. tem como classificado, assim, né, como uma classificação de risco psicossocial, porque as empresas estão meio perdidas também, né, Armeu, do que é, Sim. afinal, esse risco psicossocial que a gente precisa eliminar, né, o que a Legal. gente vai ser multado, né, então, assim, até sabe, né, Isa, mas na verdade o povo não tem noção, né, eu falo assim, sabe que a gente que estuda muito sobre humildade, né, e orgulho, eu vejo muito essa questão da respiração. Acontece o quê? A pessoa não se conforma dela respirar a vida inteira e não saber uma porcaria dessa. Então ela nem faz, nem experimenta para ver, porque ela não se conforma dela ter sido otária a vida inteira, entendeu? Então, assim, eu falo, gente, não Isso precisa nem acreditar em mim, não, né? é Só o, faz, é o experimenta, né? orgulho no último grau, né? Orgulho no último grau, mas eu vejo muito isso acontecer, sabe? Mas, enfim, voltando lá para o risco psicossocial, a NR1 classifica ali, né, tipo, deu um apanhado de mais ou menos uns 13 risco Tá. psicossocial que acabam se interligando um pouco, né? Que, primeiro, assédio de qualquer natureza, né? Moral, Principalmente sexual, assédio humilhações, moral, né? Tem é, bastante. bastante, e pior que ainda tem sexual, viu? Má Infelizmente. gestão de mudanças organizacionais, né? Ó, baixa clareza de papel ou função, falta de reconhecimento e recompensa, falta de suporte e apoio no trabalho, baixa autonomia e baixo controle sobre o trabalho, baixa justiça organizacional, eventos violentos e traumáticos, claro, ameaça, né? Agressão, etc. Subcarga de trabalho também, aquela coisa de deixar a pessoa ali, né, sem fazer nada, Sub e perdendo no sobre, tédio. né? No sub também, Sub né? e E sobre, né? exatamente, sub e sobre também, ó. O sobre o excesso de jornada, né? Jornada prolongada, pressão constante, metas inatingíveis ou muito exacerbadas, relacionamentos interpessoais inadequados, tipo conflitos, ambiente hostil, falta de respeito, trabalho com dificuldade de comunicação, trabalho remoto isolado. Eu falo que, assim, é difícil a empresa não cair em algum desses, né? Algum desses. E sabe o que eu vejo em comum aí, Ju? É o que está por trás de todas essas atitudes. O que Perfeito, está por trás de todos esses problemas? perfeito. Orgulho. Orgulho. É muito Perfeito. legal que depois você começa a estudar a vitologia, né? Você enxerga assim claramente, né? Claramente. Se esse dono dessa empresa, empresário, se esse líder, se esses diretores, né, trabalhassem o orgulho, ele está por trás de tudo isso. Tudo. Como que a virtologia pode ajudar essas pessoas? Eu pergunto para você, como a virtologia pode ajudar todo esse sistema, Ju? O Então, que nossa, você me eu diz? sou apaixonada nisso, porque assim, fiz várias pós, né? Eu fiz 5 pós Sim. e uma delas foi em processo de trabalho, e meu TCC foi sobre assédio moral. Então, assim, porque Legal. eu sofri muito assédio moral, né? Uhum. Em trocentos lugares. Então, assim, fora os relacionamentos abusivos, né? Então, eu sei como é que é a situação. Mas antigamente é assim, né? Manda quem pode e obedece quem tem Obedece quem tem juízo, né? juízo, Então, exatamente, essa bem era, essa era a assim. regra, né?
É, Tá e mudando, graças a Deus. sim, tá melhorando. Devagar. Mas assim, ó, tipo, o que que a virtologia nos ajuda nisso, né? Se a gente primeiro fazer o letramento, mostrar que quanto mais orgulhosos forem, mais neuróticos são, mais ansiedade tem, mais chance de burnout, menos engajamento vai ter, né? Mais conflito tem, enfim. E então a gente tem, gente, como fazer um protocolo para aumentar a humildade, né? Ô, Que Ju, vai abaixar o orgulho. Mas o que eu antes da humildade, explica pra gente aí o que é orgulho para a Olha virtologia. só, né? Olha só, para a virtologia, o orgulho, gente, é uma necessidade primitiva do ser humano de se sentir importante para ser aceito e aprovado pelo grupo, né? Para ter a sensação de sobrevivência. Olha o quão primitivo é isso, né? Para a gente ficar aí, eu, né, vou ficar aí arrogante. E o orgulho barato, né, Hermel, nisso, é que o orgulho se caracteriza de várias formas, né, o Sim, Hermel? sim, Tipo, é sim. inveja, é Tá crítica, é por trás de puxação de tudo. tapete, é Por trás assédio de tudo. moral, porque assédio moral Sim, nada mais é do que o invejoso sim, do caramba querendo sim, alguma coisa que o assediado tem, né, e ele sim, não tem, sim, nem que sim. seja a felicidade do outro. Sim, sim. Esses dias mesmo eu Concordo. analisei um processo que aconteceu isso, né? Aham. Tipo, a moça estava sendo, e ganhou, né? Sim, Na sim. primeira instância, eu estou torcendo para que na segunda também. Também Mas ganho. ela foi mandada embora por conta do complô das demais, em razão dela ter voltado da licença maternidade toda felizinha, porque Ah, estava com um relacionamento com um colega de trabalho que, pelo visto, todas eram apaixonadinhas pelo cara, por entendeu? ele. Eu É a falei, olha felicidade. só A que, né, alegria, inveja. a alegria e a felicidade causa inveja também, infelizmente. Sim, não é? Tipo, simplesmente da pessoa ser. Sim. Aqui, até a gente fala, né, muito isso, tipo, as pessoas que são inseguras não reconhecem o próprio valor, né, Hermel? Uma coisa assim que eu chamo muito atenção, principalmente ali na minha mentoria para pessoa física, é que assim, cada um de nós tem uma missão nessa vida. Ninguém Sim. substitui ninguém. A gente não precisa competir com ninguém. Ninguém vai Então, tirar então, Ju, o a gente tem uma missão, um propósito, mas se o orgulho nosso tiver alto, a gente não consegue enxergar isso, não né? enxerga. Primeiro você tem que baixar o orgulho para você É, conseguir enxergar o seu propósito, a sua é missão, verdade. né? E os seus próprios valores, inclusive. Sim, Porque sim. muitas vezes o orgulho não deixa a pessoa afastar a questão do superego que a gente chama, né? Que Sim. nada mais é do que aquela necessidade que a gente tem de agradar Agradar o outro. As nossos personas, pais, né? nossos avós, né? Nossos As avós, que tipo, a gente personas. fica a vida inteira Sim. buscando ser aceito e aprovado e amado, né? Por Impede a aquelas pessoas. individuação, né? Oi? Impede a individuação, né? O orgulho impede a individuação. Impede a individuação. E aí a pessoa não se reconhece com valor e acha que, tipo assim, se a outra ali, se descobrirem o valor da outra, eu vou perder meu cargo, né? Então eu tenho que rebaixar o outro porque eu não me sinto competente o suficiente para ser melhor do que o outro e eu tenho que ser melhor do que o outro, senão eu vou morrer, senão eu vou ser mandado embora. E aí dá uma É pane orgulho. geral Aí no dá ruim. circuito, Aí dá ruim. né? E aí Sim, acontece o sim. assédio, acontece os Sim, conflitos, sim, acontece sim. a sacanagem Sim, toda. sim. Mas eu tomei a palavra sua lá para você explicar o que é orgulho, e você ia falando da humildade, né? Como que a gente pode desenvolver a humildade para baixar o orgulho? Sim, então, nossa, é fantástico, eu sou É apaixonada, né? apaixonante, né? A gente é apaixonante, né? Eu falo assim, nossa, eu falo que eu gosto, né? Eu gosto muito do meu trabalho no TRT, cara, mas eu falo que ali eu também, assim como você, no desenvolvimento humano, a gente mergulha de uma forma, né? A gente se encontra de A uma gente forma, enxerga propósito, né? enxerga propósito e ainda que tenha um propósito, né? Tipo, eu vejo propósito no meu trabalho no tribunal, Não, mas eu vejo em assim, toda função você pode enxergar propósito, né? mas eu digo assim que quando a gente faz parte da nossa característica, né? Porque eu falo assim, um não é melhor, o outro não é pior, né? A gente tá no lugar, a gente tem que estar no lugar onde é mais adequado para nossa Sim, personalidade, como a gente estava sim, falando. sim. E eu falo assim, a humildade
Tem vários, né? A gente faz um protocolo na virtologia, gente, que é fantástico. A gente lê, escreve, ouve 3 vezes música, né? Lê E assim, é todo um protocolo mesmo, muito interessante, de no mínimo 14 dias. Eu falo assim, é no mínimo mínimo, né, Armel? Porque Sim. humildade mesmo é um que eu fiz 3 meses e eu falo que eu ainda preciso voltar em alguns É, contextos, tá? eu já fiz 2 meses e de vez em quando preciso voltar também. Não é? Nossa, menina, agora eu tô no perdão. Ó, o perdão também tá pesado, viu? Mas é necessário. Bem-vindo, Júnior. E sabe que a humildade realmente nos salva, né? Porque até o Júnior, ó, muito, muito bom você estar aqui, Júnior. Júnior né, tem um grupo ali de gravadores de adolescentes, né, Ah, da legal. Eu não consigo Adventista. ver quem que está participando, né? É. Eu acho Tá, que é do que meu vai grupo deve. entrando. Eu Eu vou acho que vendo o do, pessoal entrando, ó. eu acho que o da minha turma deve estar minhas irmãs aí. Pode ser, pode ser. E aí é muito interessante, né, esses ensinamentos, né? E uma coisa legal também da virtuologia, né, eu acho que é interessante a gente deixar isso. Ó, a Maria Amélia, que é a minha mentorada ali na mentoria também, amada, obrigada, Amélia, pela presença. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, Armeu, é que embora o nome seja virtuologia, pareça uma coisa muito, né, religiosa, né, Não tem nada a e ver, né? embora a origem dela seja um estudo de qual o que todas as religiões têm em comum Mais de para o 5.000 religiões, né? benefício, mais de 5.000 religiões, É, isso então aí. quer dizer assim, estudaram muito, né, por mais de 20 Sim, anos, sim. para encontrar o que todas as religiões tinham em comum para o desenvolvimento e benefício do ser É. humano, né? Não Na para ir ver... para o céu, não, né? Não, Mas é não, para não. viver em Na ver... harmonia com o todo. Sim, na E verdade, Ju, né, é uma competência, né, do lobo pré-frontal, né, para ela gerir sobre o tronco o primitivo, tronco e o límbico. Aham, e o límbico também, né? sim, Onde é a base do orgulho, onde é a sim, base do egoísmo. Então, se a sim. gente não tiver essa competência, sempre vai funcionar, né? O Pelo primitivo. orgulho e pelo egoísmo. Esse é o É, problema dos líderes. Se os líderes não evoluírem, qual a resposta que eles vão dar no momento de estresse? Sempre através do orgulho, sempre. sempre através do Da egoísmo, defesa, não é? é da defesa, É né? Porque o eles vão estar orgulho lá lá no lá primitivo, no cérebro reptiliano, né? é Que é lá o no mais primitivo. antigo, porque o nosso cérebro, gente, foi feito em camadinhas, como se fosse uma cebola. A gente não deixou de ter o cérebro primitivo lá dos homens das Do cavernas, animal. não. A gente só adquiriu algo a mais em cima Sim, dele. sim, Então, sim. assim, se a pessoa não desenvolveu ali, como está falando o Armeu, o lobo pré-frontal, não fez novos caminhos neurais para pensar de forma mais adequada, né? Tipo, esse fluxo sanguíneo maior, né? Ele fica o tempo todo sendo jogado lá para o instinto primitivo de defesa. Sim, sim, E esse sim. instinto primitivo de defesa nada mais é do que esse orgulho. Lembra que o orgulho é, né, o instinto primitivo né, de querer ali se ver mais importante para ser aceito e Sim, aprovado pelo grupo, né? sim, Para sim. sobreviver ao grupo, porque o ser humano não sobrevive sem estar no grupo, né? Por muitos anos na vida ali, Sim, desde sim, o sim. começo, né? Hoje, Então, hoje a gente sobrevive, não precisa do bando para sobreviver, né? Até quando é criança, precisa da mãe, lógico, né? Senão ele não vai sobreviver. Mas depois você não precisa do bando. Só que essa inscrição, ela é pré-histórica, né? Ela já é, vem com a gente, né? é, É dos primatas, né? Então, sim, você tem a ideia, tá no seu lá, no seu DNA, no seu chip, né? Vamos falar assim, no seu chip, tá lá escrito que se você não for importante para pertencer a um grupo, você não vai sobreviver, é, né? Então, a pessoa, ela sempre vai responder através disso se ela não tiver essa competência, esse caminho, essa trilha, né? Por isso você estava falando que 14 dias de fazer a virtude da humildade nem sempre é suficiente, nem porque sempre. essa trilha do orgulho, do egoísmo, ela é muito forte, né? É, Ela atuou a vida inteira. Então eu preciso malhar ali, repetição, né? Neuroplasticidade, né? Preciso é, malhar, repetição e tal, para entrar no Sara, né?
Sim, e o SARA é outra coisa maravilhosa, né? Eu não Tá, sei se você explica quer. para nós aí o que que é Eu SARA. amo falar sobre o SARA. Tipo, o SARA, gente, é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, né? Um nome meio Ah, esquisito, mas chama SARA, né? Que nada ah, mais é do que um porteiro lá do nosso tronco cerebral ali, que o que que acontece, gente? A gente tem um nervo vago que eu estudo muito, né, na neurociência da respiração, a gente estuda muito nervo vago, porque a respiração também ativa ele, né? E dá uma melhorada no tônus dele. Ele que envia todos os sinais do nosso corpo para o cérebro para falar se a gente pode descansar, relaxar ou ter que correr ou matar, né? Fugir ou sim. matar. Então, Fugiu assim, ou é, atacar. exatamente. E aí o SARA é que recebe todos esses estímulos, né, de tudo, tanto do corpo, né, o interocepção quanto a exterocepção, e verifica ali o que é importante ser guardado. É o Então, porteiro, assim, né? o porteirinho ali da Sim, sim. situação. E aí, o que, que acontece? Tudo que nos faz se esforçar para conseguir guardar se torna memória de longo prazo. E, por consequência, se torna um novo hábito, tanto de pensar, quanto de agir, né, quanto de sentir. Agora, se a gente só conhece, né, o que está sendo falado, tipo aqui, a gente está dando um monte de informação aqui para vocês, ó, né? Ah, que bom, Silvia, que você está gostando. Então, assim, a gente está dando um monte de informação para vocês. Vocês estão tendo conhecimento a respeito de muita coisa. Isso não quer dizer que vocês vão começar a sentir e agir dessa forma. Para isso, precisa ter o chá, né? Que a gente fala, né? O chá da Sim. competência, que Já. é conhecimento, Conhecimento. habilidade e atitude. Por isso, precisa da repetição, né? Né? Para ele entrar no SARA, e aí, a partir daí, você começar a ter atitude mais humildes, né? Atitude mais condizentes, né? Mais Ó, condizente. até tinha separado aqui ó, algumas atitudes que a pessoa orgulhosa tem, né, no ambiente de trabalho, por exemplo. Tá. Ela tem dificuldade de pedir ajuda, necessidade constante de provar que está Isso certa, é né, orgulho. dificuldade de receber feedback, né, Orgulho. egoísmo, que é o, Tudo é. né, aí é, tipo, o egoísmo acaba se Sim. lasca, se danando, assim, meta-se um foda-se, né, como diz o povo, para o bem da empresa, inclusive, porque ele está Sim, cuidando só do dele, né, para ele não perder, ele não está nem sim, aí sim. se o que aquele subordinado dele está falando é bom para a empresa. Ele está preocupado só com o ego dele, né? Sim. Do É, subordinado está aparecendo mais ou não. Então é na muito verdade, né? importante Na o verdade, empresário orgulho. verificar quem está sendo Sim, só o sim, puxa-saco, né, meu? sim. É, Então, assim, ó, só para finalizar vai aqui, lá. ó, a listinha de orgulho, né? Uhum. Todos os arrombados que acontece, né? Tipo, Aí competição Floripa usa excessiva, muito essa os palavra. arrombados, assim, ó, inveja, Manezinho, comparação, manezinho. ressentimento, sim, sim, É, conflito interpessoal, então, ambiente hostil, enquanto que a humildade já traz aprendimento constante, né, reconhecimento de erros, cooperativismo entre todos, né, dá um espírito de equipe muito maior, a pessoa sim, pede mais ajuda, ouve opiniões diferentes, né, constrói uma confiança maior na equipe, né, entre líderes e liderados. Resultado, maior colaboração, inovação, né, menos é conflitos, maior verdade. segurança psicológica, menos Segurança risco psicológica. psicossocial, né? Menos chance de levar multa, menos chance de levar processo Sim, judicial. sim. É tudo de bom, gente. É porque quando você falou, tocou num ponto muito importante. Quando o líder ele tem essa competência da humildade, ele consegue criar um espaço onde as pessoas têm segurança psicológica, né? Onde eu posso falar, né? As pessoas normalmente não conseguem nem retrucar, não conseguem nem falar, porque o orgulho do líder não deixa. Quando ele tem humildade, ele pode apresentar os problemas, pode apresentar as sugestões, né? Porque ele tem segurança. Ele Sim, não vive sob ameaça. Ao é contrário, quando o líder é orgulhoso, ele vive o tempo inteiro sob ameaça. Ali na sua adrenal, né? Nas amígdalas, fica despejando aí a adrenalina, simpaticotomia. cortisol, né? Que com o tempo vai adoecer. Vai, ele Então, adoece ele e os demais, o né? único Aí tem. caminho, sim, são os líderes baixarem orgulho e egoísmo. Aí a Exatamente. gente pode ter um ambiente saudável. Ju, É verdade. eu queria só falar, porque a Rê falou a lista
dos meus queridos que estão aí. Um beijo para todos, mas Ai, que quero legal. ressaltar aí o Gustavo Oliveira, a Aline Leal, a Giselda, a Lúcia, a Raquel, a Cris e a Letícia. Um Ai, beijo que para todos, um legal. beijo para vocês. A Obrigado. Denise, Espero que estejam nossa colega gostando. também está aqui, ó, amada, adoro as postagens dela, gosto muito da D. Ó, e tipo uma coisa, né, muito legal que eu gosto muito, assim, eu já falava muito sobre isso na psicologia positiva, na virtuologia, a gente fala bastante, né, a respeito de como humanizar o ambiente de trabalho. Sim. Justamente essas características, né? Baixar o orgulho, aumentar a humildade, baixar o orgulho e o egoísmo, aumentar a humildade e também colocar, verificar a personalidade mesmo, qual é o temperamento de cada pessoa, né? Tem as virtudes desenvolvidas, tá na descrição de cargo, gente, dá para colocar quais as virtudes necessárias para aquele cargo, para aquela atividade. Né? Seria maravilhoso isso, se colocasse. E eu falo assim: o DISC é muito legal, mas eu gosto Uhum. muito dos outros assessments. Por Sim. exemplo, o VIA sou apaixonada, mas eu estou esperando ainda do nosso querido Edu, porque eu acho que Sim. vai ser de Vai ser, arrombar, vai como diz o ser, vai povo ser, aqui. vai ser muito, vai ser muito legal. E É, o que se sabe hoje, antigamente, imaginava que nós, adultos, né, as pessoas mais, depois dos 27 anos, a gente tinha pouca neuroplasticidade, ou nenhuma, né? Então, hoje sabe-se que a gente tem, não é igual uma criança, né? Ali dos 4, é, 5 anos que está, né? Não é igual um adolescente que aprende tudo fácil e tal. Mas nós podemos, com repetição, ter uma transformação gigantesca. Então, gigantesco. basta esse líder querer buscar, né? Sim, Inclusive, quem estiver nos ouvindo aí, se quiser, algumas dicas, né? Se com quiser as certeza. afirmações de humildade, né? De abnegação, Me a chame gente para dar passa, palestra, workshop, né, meu? chama, a gente vai, Ai, a gente vai. mas É um sabe que eles prazer falar sobre isso. não Uma é, alegria, tipo, né? sabe que descobriram, Armeu, que até 10 minutos depois da morte da pessoa, a gente continua o cérebro funcionando. Então, assim, Caramba. é como se ele estivesse ali ainda fazendo neuroplasticidade, resetando, né, o que que dá, não sabem ainda se é para É, uma outra vida, né, por que que é, acontece isso? Mas mesmo depois da morte, a gente ainda fica 10 minutos ali tendo essa neuroplasticidade, né, caramba. essa regeneração e tudo mais. Então, é muito. Já é muito ultrapassada essa questão da neuroplasticidade só para criança, Sim, né? sim, Tipo, sim, ah, sim. burro velho não Não faz aprende truque mais, novo, né? né? Tipo, Não, aí não não é. engata a marcha. Não Não, engata a marcha, aprende, né? aprende. E é engraçado, né? Porque eu tenho pacientes, tenho grupos terapêuticos, e o que eu vejo, aqueles que se dedicam, que fazem, têm um ganho, é uma coisa Gigantesco. maravilhosa. Eles voam. É. Eles A voam. gente, Por quê? Porque o orgulho está por trás de todas as neuroses, todas, todas, todas. sim, Antigamente o Edu falava isso, né, nosso querido professor, e eu falava, será que é todas? E depois, na prática do consultório, a a gente gente vê. percebe, né? É, Se a pessoa trabalhar a humildade, ela vai sair voa. do buraco. Ah, Imagina os líderes, né? sim, para começar, né, Armil? Tipo assim, Uhum. uma pessoa que é humilde, ela vai estar mais preocupada com o próximo. Estando mais Sim, preocupada com o próximo e com o bem que ela está fazendo, ela não vai estar preocupada se o outro está julgando ela ou deixando de julgar, né? por Eu falo favor, isso serve, por gente, favor. para reuniões, Para para tudo. palestras, para lives. Tipo assim, por que que a gente está aqui desengajado, né? Porque a gente já Porque eu não trabalhou tô muita nem aí. humildade, né? Não, e assim, tipo, a gente não tá Né? preocupado. Se vocês estão achando Sim. ruim, vocês estão olhando aqui meu cabelo torto. Ó, Não, tipo, você vai olhar meu a Ju tá cabelo, né? precisando aqui, ó. Tipo, a Ju tá precisando de mais creme. Tô, gente, tô E precisando de mais creme, né? eu Tipo, também, tá né? Não precisando de um tinha creme shampoo também, para meu? mim. Não tinha shampoo para mim na Não farmácia, não é? tinha. Então, assim, quanto mais humildade a gente tiver, Sim, mais trabalhada a nossa humildade, menos mais a gente está preocupado com o nosso propósito, com o com o bem do próximo. outro, né? Em fazer bem para o Menos mundo. Fica muito menos mais você leve, né, vai, Letícia? menos você vai se importar com crítica, É. não é? Que Aham. é uma Não vai te preocupação atingir. geral.
né? É. E mais você vai estar preocupado com o ser humano, mas no sentido de amá-lo, de apoiá-lo, de ajudá-lo, Eu né? falo que É muito legal. até a questão, de não entrar em relacionamento abusivo ajuda. Porque Por se quê? conhece melhor, Ó, claro, porque né? assim, ó, tipo, o que que é a gente entrar num relacionamento abusivo, ô, meu, né? Isso em todos os contextos, É, sejam ele de trabalho, no amoroso, né, e tudo mais. O normalmente é que é? dependência emocional, é falta de Dependência individuação. emocional. Mas o que que acontece na dependência emocional, Armeu? É o É, nosso orgulho o de orgulho querer está ser por amada e trás. É, aprovada. o orgulho está por trás, né? Essa Tá por carência trás. afetiva tem a ver com orgulho também. É, e muitas vezes a gente fica no relacionamento, por quê? Porque a gente não se conforma de ter sido tão otária. É. Então a gente fica querendo se convencer de que eu não estava tão errada, né? Não é possível que isso É, aconteceu, é né? o, Tipo, não está acontecendo comigo, né? Tipo, é o assim, lado do orgulho que se chama falta de aceitação, né? exatamente, né? Tipo a falta de Falta de aceitação. aceitação. Mas é muito do orgulho de você falar, de você não aceitar que você errou, É. né? Então, Tipo, aproveitando o gancho, Ju, né? As virtudes são competências que ajudam você a lidar com as leis universais, né? perfeito, Então, é. por exemplo, a falta de aceitação vai impedir de você deslizar na Não flui vida. da vida, Você né? vai se enroscar, porque uma das leis é que a vida é caos, E né? se não quiser caos, não quer vida, né? Uma das leis é que a vida é ciclos, É verdade. né? Então, se eu não tiver desenvolvido a competência da aceitação, que por trás está o orgulho, eu não caminho, eu fico esbarrado, né? Eu fico parado, né? Que é o que acontece com muita gente. É o que está por trás, às vezes, de muita depressão, né? A falta de aceitação, nem todas, né? Mas Sim, a falta de aceitação daquela condição, daquilo que aconteceu e ela não tem como mudar mais, sim. né? Nossa, sabe Então, uma coisa? Oi, as desculpa. virtudes é isso aí, é esse conjunto novo de ideias que ajuda você a Fluir tranquilamente na fluir, vida, né? Tipo assim, fluir, porque aceitar. Inclusive, eu fiquei, né, em depressão uns sim, três sim, aí, sim. 4 anos aí tomando baga e tudo mais. E eu falo que naquela época até eu fiquei bem brigada com Deus, sabe? Bem brigada, assim, tipo, de Como xingar se e tudo. adiantasse alguma Né? Eu coisa, né? fiquei revoltadíssima. Aí, assim, e tipo, você perde a fé. Né? E uma das Isso coisas aí, somos que me humanos. ajudou demais na época, né? Eu não conhecia tanto virtologia, Aham, mas é muito parecida, como eu volto a falar, psicologia positiva para mim e virtologia para mim sim. são muito parecidas. E uma das coisas que me ajudaram demais foi o diário da gratidão. O que seria esse diário da gratidão? Né? Que ajuda muito nessa fé na vida, né? Também. Então, assim, o que seria isso? Já é uma dica, gente, preciosa, que é assim, ó, uma coisinha bobinha, que se parece uma coisinha bobinha, mas é o que tira a pessoa para começar ali, dá um fiozinho de esperança para quem além da respiração, obviamente, gente, Sim, sim. respiração salva a vida. Eu já salvei algumas pessoas de crise de pânico e ideação suicida, tá? Então, assim, respiração salva a vida. Mas Mas fora isso, gratidão, né? diário da Neuroplasticidade da gratidão. gratidão. Mas sabe uma coisa assim, ó, é muito perigoso chegar e falar assim, ó, tipo, as pessoas dizem, Ju, mas você tem que ser grata, né? Porque eu tinha muita coisa para ser grata, mas Sim, você tá na depressão, você tá no olho do furacão, você acha tudo uma bosta, você não consegue ver nada de bom na vida. Então, se assim, o que fica que ali. é esse diário da gratidão? Você se esforçar, né? Porque quem tá deprimido, você não vê nada de bom, você se esforçar ao final do dia, né? Para Antes de enxergar. dormir, bota um caderninho do lado da tua cama, ou embaixo do travesseiro, se não tiver criado mudo, bota embaixo do travesseiro, né? Com uma caneta. E veja pelo menos 3 coisas boas que aconteceram no dia. Pode ser ter saído da cama, sabe? Tipo assim, fui trabalhar hoje, né? Ou tipo, olha, saí para almoçar, né? Ou tipo, fiz almoço, né? Ou alguém tá cego, quem tá deprimido tá cego. Então, assim, se esforçar a escrever, mas tem que escrever à mão, tá, gente?
escrever 3 coisas boas, né, que ele vê como bom no dia. Tipo, aí eu falo assim, ó, tipo, só isso, Juliana? Não, não é só isso. Na frente de cada coisa boa, coloca como você contribuiu para que aquilo acontecesse. Aí você fala assim, mas a pessoa só me elogiou o cabelo, por exemplo. Eu não fiz nada, foi a pessoa que fez para mim. Não, fez sim. Você foi gentil com ela outro dia, né? Você fez alguma coisa para que ela tivesse a liberdade de chegar em você e falar, né? Você se cuidou, ou você mesmo que, mas meu cabelo estava igual, não, a tua energia estava diferente, você estava se cuidando e a energia fica diferente. Só da gente estar se cuidando e estar se olhando novamente no espelho, né? Que seja, porque deprimida eu passei anos sem olhar para o espelho. Eu só olhava, passava assim, ó, e tipo, tá bom, não tá parecendo uma louca para me internar no meio da rua, tá tudo certo, entendeu? E começa Então, a criar uma trilha neural de gratidão, né, Ju? exatamente. E quando você entrar nela, né, a gratidão, ela te tira da escassez, né? Depois você consegue Depois, é lá na enxergar que frente, né? a vida tem muita coisa Então, legal, a né? Que virtuologia... aconteceu sim muita coisa legal. E uma outra coisa assim, eu acho bem interessante falar, é que descobriu, gente, a ciência já descobriu, a neurociência, que a gente pensa de forma positiva e de forma negativa em lados diferentes do cérebro. Então, assim, não Hemisférios. adianta ficar na terapia tradicional lá, de ficar só murmurando do que aconteceu, do que doeu, do que não sei o quê, sabe, naquele lenga-lenga. E aí fica anos numa terapia que não sai do lugar. E às vezes você se sente até pior do que você entrou, né? Porque fica Nossa, Ju, lembrando, você lembrando. falou uma coisa importante. Eu faço terapia há mais de 30 anos, né? Sim, Desde 1995, tá? posso E, ver. e sim, progredi, me ajudou a psicanálise. Depois eu fui me formar psicanalista, fazer supervisão. Tive pacientes lá atrás, muitos pacientes de psicanálise e tal. Mas a virtuologia, assim, sem querer dizer que é uma panaceia, não é, né? Mas ela é muito mais rápido, né? Mas Porque é isso que você muito falou, mais. você vai trabalhar o outro hemisfério, né? Você É, vai criar trilha neural. Você imagina você criando trilha neural de aceitação. Você vai aceitar aquilo que não tem como mudar na sua vida. E exatamente, não é. é acomodação. Agora, veja que a maioria de nós não aceita chuva. É. Choveu. Como Aham, se ele fosse, né? O mundo fosse parar por causa dele. Lá não vai é, chover, né? sim. Então, se chover, ele reclama. Se fica calor, ele reclama. Se está frio, Aham, ele reclama. tá Quer frio, dizer, não reclama. aceita nada. Como é É, que vai lidar com esse mundo caos? não tem. Aí a pessoa deprime, né? Ou fica ansiosa porque não tá no controle Sim, dela, e né? não vai Aí estar bem. Não vai estar bem. não Nunca vai vai. estar bem. Qualquer coisa que saia do controle Do que eixo, ela acha que tem, ela vai pifar, né? é Vai ser isso aí. causa de estresse, vai, Sim, aí volto lá para a respiração. Causa estresse, dá o gatilho de estresse na pessoa que ela se sente ali, tipo, poxa, e agora o que que eu sim. faço, né? Tipo, né? E Dá não dando sabe tilt como aqui. se A regular, né? pessoa não sabe se regular, começa a encurtar a respiração, encurta a respiração, muitas vezes fica Piora. respirando pela boca, aí aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco, dá cortisol, dá um rebuliço todo, assim, ó, tipo, gente, a gente é um ser único, né, e faz parte de um todo que a gente fala muito na virtuologia, né, que a nossa busca maior é de unidade com o todo, né, com o planeta. Inclusive, uma coisa que eu amo, né, ressaltar, é que, assim, ó, tanto a respiração quanto a oração, né? E quanto Sim. também o equilíbrio emocional pelas virtudes, gente, faz, se a gente tiver com o sistema nervoso equilibrado, respirando de forma né, coerente, de forma certa, a gente fica com as ondas cerebrais com o mesmo ritmo praticamente da frequência Sherman, que é a frequência de Não sabia. pulsação da Terra. Do universo. Isso. Então, assim, e é a frequência que nos dá a sensação de pertencimento ao todo. A gente perde aquele medo de solidão, perde o medo de escassez, né? Tipo assim, se sente muito mais transcendente, né? A gente se sente mais acolhido, fica mais capaz de fazer qualquer coisa e sente mais no propósito da vida, sente o Olha, sentido da vida, né? Então, assim, é muito, muito importante, né, que todos se cuidem,
né? Tanto só de respirar, não só de respirar, quanto de cuidar isso, do seu desenvolvimento de virtudes, né? Como a gente, até, né, tá acabando aqui, ó, o nosso tempo, queria até, então, vou já finalizando aqui, meu. Instagram vai expulsar a gente, Ju? Seguir a gente nos Instagrams, mas não só isso também, né, meu? Tipo, a gente, como a gente falou, a gente trabalha dando palestras, né, com mentorias, então eu tenho a mentoria Mergulhe no Flow, que eu trabalho todo o desenvolvimento pessoal aí das mentoradas, né, dos mentorados também, tem 2 mentorados ali, mas é mais mulher, então eu trabalho todo o desenvolvimento de acordo com neurociência da respiração, psicologia positiva e virtuologia. Fora isso, eu estou com o método Flow Organizacional, que é uma trilha de conhecimento mesmo, uma educação corporativa, em que eu dou várias palestras e workshops para implementar tudo isso que a gente falou aqui, ó, e muito mais, né? Que uma hora não dá para falar nada, né, meu? Mas para que reduza risco psicossocial, que fomente saúde mental, felicidade no trabalho, né? E, por consequência, aumente o engajamento, porque é só dessa forma que vai ter engajamento sustentável, né? Engajamento, produtividade e lucro, né? De forma sustentável, não de forma que a pessoa ganha um monte e depois morre na esquina ali por um derrame cardíaco, né? Então, assim, é bem importante. Gustavo, bem-vindo, querido. E então, é muito importante que a gente fomente isso, né, no corporativo Legal, também, né, meu? E gostaria que você também falasse, né, maravilha. chamasse o Ju, pessoal obrigado aí. pelo convite, pelo bate-papo, muito Obrigada legal. eu. Eu adoro falar desse assunto, victologia, neurociência, né? E agora com essa questão de riscos psicossociais, né? Obrigado a todos que nos prestigiaram. Me coloco à disposição, né? Eu trabalho normalmente com homens, tenho paciente mulheres, mas normalmente grupo de homens, né? Grupo de líderes, aqueles que quiserem se desenvolver, aprender virtuologia, né? Que é um caminho bastante interessante, bastante novo, através de neuroplasticidade. Me coloco à disposição, inclusive aqueles que quiserem algumas dicas aí depois, no Insta, no Whats. Eu queria saber sobre a virtude tal, como é que eu faço? Estou à disposição também. Valeu, um beijo para Foi todos. um Obrigado, Ju. prazer. Obrigada Prazer foi eu, meu. querido. Foi um prazer gigantesco. Obrigada a todos os Obrigadão. presentes. Muito obrigada. É meu primeiro de muitas aí. É verdade. E a gravação dessa live, gente, vai Tá. estar tanto no meu Instagram quanto do Armeu. Então, assim, né, espalhem, compartilhem, né, para quem precise, para quem vocês achem que possa se interessar por esse assunto que é tão necessário aí para o nosso mundo, né? Um beijo. Legal, Ju. Ótima noite a todos, Beijão. Boa queridos. noite a Até. Boa todos. noite. Tchau.